Bom dia, turminha! E aí, tudo jóia? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, com plena saúde, que já tenham levantado da cama de vocês, já tenham tomado o café de vocês e estejam prontos para uma viagem emocionante. Vamos viajar? Já estou aqui, ó, com a minha bússola. Ó, já peguei minha bússola, nós vamos fazer uma viagem a um terreno desconhecido. Ó, legal, interessante. Então vamos que vamos, porque juntos chegaremos. Então, turminha, abra aí seu livro na página 64. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre as direções. Professor, o que é isso? As direções, ó. Nós vamos falar tudo. O que nós vamos falar tem tudo a ver com essa bússola. Com essa bússola não, com as bússolas, isso? Nós vamos viajar numa história emocionante. Nós vamos criar um enredo para que você possa entender. Abra seu livro aí, página 64. Vamos imaginar que a Escola Maria de Fátima Ramos irá fazer uma viagem. Irá fazer uma excursão para um determinado local. Pegamos o ônibus, já colocamos as nossas malas, estamos prontos. Todo mundo entrou no ônibus. E de repente a gente começou a ir para um lugar distante. Do nada o ônibus quebra. Só que a gente está num local totalmente deserto, nós não conhecemos ninguém, não tem ninguém para perguntar e nós não sabemos como chegar num local seguro, a um local que possa nos dar abrigo, ou a uma cidade vizinha, nós não sabemos de nada, mas nós sabemos que ao norte tem segurança. Mas aonde é que fica o norte? Você pode estar se perguntando, professor, estamos perdidos e não sabendo para onde chegar? Exatamente, hoje você vai aprender como chegar numa direção proposta, como chegar, por exemplo, ao norte, ao leste e como saber aonde é que está qualquer um desses pontos cardeais, ok? Então abra seu livro aí e vamos ao assunto. Encontrando as direções, olha aí, ó, veja aí o nosso desenho, nossa imagem passando aqui, encontrando as direções. Você consegue ver uma menina aí, ó, ela está com os braços abertos e tem um N na frente, um S atrás dela, um L de um lado e o O do outro. Professor, o que significa isso? Isso são os pontos cardeais, certo? Professor, como eu vou saber em que lado está cada ponto cardeal? Simples, nós vamos entender agora. Imagine que você está acordando agora, beleza? E você olhou na janela do seu quarto, o sol está nascendo. Meus queridos, o sol nasce de que lado? Isso, ó, desse lado aqui, ó, desse lado aqui, certo? Do lado leste, ok? Do lado leste. E aí, como eu vou saber para que lado fica o norte e o sul? Eu sei que o sol nasce desse lado. Eu vou pegar minha mão direita, certo? E vou apontar para onde o sol nasce. Aqui é o leste, certo? Aqui é o leste. Logo, se aqui é o leste e o sol se põe desse lado, aqui é desse lado aqui é o oeste. Professor, e onde é que fica o norte? Se aqui é o leste e esse aqui é o oeste, na nossa frente está o norte e atrás o sul. Legal, professor, se eu tiver assim, vai funcionar? Você precisa colocar sua mão direita para o lado leste, para onde o sol nasce, para o nascente. Ok? A mão esquerda tem que estar para o lado poente, que é onde o sol se põe, no oeste. Certo? Entenderam? E aí você encontra o norte e o sul. Beleza? Conseguiram compreender? É exatamente isso que essa menina da figura está fazendo. Ela está descobrindo através do sol os pontos cardeais. Ok? Vamos ver o que diz aqui. Observe a garota da imagem. Ela está indicando as direções a partir da observação da posição do sol no início da manhã. A direção onde o sol pode ser visto no início da manhã é denominada de nascente ou leste. A direção onde o sol é visto no final da tarde é denominada de poente ou oeste, onde o sol se põe. As outras direções são o norte e o sul. Compreenderam? Susi, tranquilo? Beleza, então você já sabe como criar seus pontos cardeais. Observe novamente a ilustração e escreva a direção em que estão. O mar, meus queridos, aí nessa imagem, o mar está em que posição aí? Está em que direção?
Perceba que a mão dela está indicando para o leste, então o mar está no leste. E as casas estão onde o sol se põe, é no oeste, no poente, muito bem. E os morros aí à frente, o norte, e os pezinhos de coqueiro no sul. A observação do sol e de outros astros no céu é a forma mais antiga para identificar as direções. Hoje em dia, existe instrumento como a bússola, que eu já apresentei para vocês. Essa aqui é a minha bússola, eu a utilizo quando eu vou para a natureza. Eu gosto de acampar, eu gosto de aventuras, eu gosto de descobertas, eu gosto de desbravar, então por isso eu tenho sim uma bússola. Tem outros equipamentos de uso exclusivo na natureza, ok? Hoje em dia nós temos a bússola como eu falei, o aparelho GPS, que é esse aí, ó, e temos, né, esse instrumento nos smartphones, nos celulares, como mostra as imagens aí. Professor, tem alguma forma de eu ter isso no meu caderno? Tem, meus queridos, é chamada de rosa dos ventos, certo? Observe a figura, essa aí é a rosa dos ventos. Você consegue perceber que ali está o leste, ó, leste, lá no lado lá, oeste, norte à frente, S embaixo, e isso são chamados pontos cardeais. E os pontos que está aí, NO, NE, SO e SE, são os pontos colaterais. Você entendeu? Vou repetir. Na roda dos ventos acima aqui, ó, na imagem, estão representando todas as direções cardeais e colaterais. Norte como N, sul como S, leste como L e oeste como O. Percebeu aí? Os nomes e as siglas das letrinhas que correspondem são as direções cardeais. Nordeste, NE, Sudeste, SE, Sudoeste, SO e Noroeste, NO, são as direções colaterais. Ok? Seguindo, página 69. Direções no dia a dia. Vamos tentar identificar através dessa imagem, né, em que ponto cardeal está essa janela. Identificar as direções cardeais pode ser útil em várias situações do dia a dia. Como encontrar um caminho, decidir em que lado se sentar em um ônibus durante uma viagem para não ficar exposto ao sol, ou para escolher de que lado ficarão as portas e as janelas de uma casa. Observe como é importante você saber as direções, os pontos cardeais, para saber exatamente como, por exemplo, você vai construir uma casa. Aí você coloca exatamente a sua janela no local onde o sol vai estar quente, pegando fogo. Vai ser complicado. Ou então você vai fazer essa viagem, essa excursão que eu mencionei no início do vídeo. Aí você vai procurar uma janela que não tenha essa possibilidade de pegar o sol. Vamos supor que a viagem seja feita de manhã e o sol lá nasce do lado leste. Aonde é que eu vou me sentar? Do lado oeste. Mas se a viagem é feita à tarde, eu vou sentar do lado leste. Então você já compreendeu? Que legal, que susto, que interessante, que bom. Observe a cena e responda. Onde indica que a janela do quarto está voltada para o leste? Qual das duas imagens? Qual é as duas imagens? A primeira, exatamente. Porque a mulher está acordando, o relógio está marcando 6h30. Então indica que essa janela é no leste, onde o sol está nascendo, ok? Já a outra é no oeste, porque o sol está se pondo. Você está vendo que está alaranjado? É o sol se pondo. E é isso aí. Eu espero que você tenha aprendido. O meu desafio para você hoje, desafio desta aula para você, é a construção de uma rosa dos ventos. Isso, meus queridos. Eu vou querer que você faça esse desenho aqui em seu caderno. Além desse desenho, eu vou querer que você descreva em que posição está a sua casa em relação à escola. A minha casa está no lado sul da escola, porque eu moro em uma cidade distante. Então eu moro aqui na Bahia, então minha casa está do lado sul da escola. Por que, professor, você está dizendo isso? Bom, olhe bem, aqui é o leste e a escola não está para cá, ok? Aqui é o norte e a escola também não está aí para frente.
Aqui é o oeste, a escola não está para cá. Logo quando eu vou para Tobias Barreto, eu vou para cá, nessa direção. E a escola fica dessa direção. Então, a escola está do lado sul. Tranquilo? Vocês observaram, conseguiram pegar? Tranquilo, Susi? Um forte abraço e até logo mais.